Ok. Quero crer que a vida além continuar sempre a existir. Todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Bom dia. Tá apertado. Oi. Oi. Verifica aí. Oi. Sim. Oi. Bom dia a todos, a todas, sejam todos bem-vindos a esta casa, Oficina do Espírito, em mais um Domingo da Família. É com muita alegria que nos reunimos aqui e em nome de Jesus, por Jesus e com Jesus. Portanto, vamos falar com Ele, vamos entrar em comunhão com o alto, através dos filhos sagrados da prece, dizendo assim: Senhor Jesus, desde cedo este ambiente já está preparado no plano espiritual. E aqui nos encontramos, teus tutelados encarnados, Senhor, a fim de que os dois planos possam intercambiar-se. E a música que ainda há pouco tocava neste ambiente preparou de tal forma esse intercâmbio que nós te sentimos em nosso meio, Senhor Jesus, a nos abraçar, a nos envolver nesse abraço generoso de irmão maior. E porque aqui viemos buscar conhecimento, divino amigo, nós te pedimos em especial pela nossa irmã Rosimar, que ela possa, Senhor, recebendo das tuas mãos amorosas os fluidos necessários, trazer o entendimento do Evangelho de uma forma clara, objetiva, e quanto a nós, tenhamos as mentes asserenadas, recebendo este ensinamento, e sabedores de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Fortalece-nos, pois, Senhor, a fim de vivermos o Teu Evangelho de forma serena, mas enérgica, porque carece que assim seja. E chegaremos um dia, Senhor, diante de Deus nosso Pai, mais firmes, porque o Teu Evangelho nos conduz a isso. Divino amigo Jesus, a todos nós seja dada a Tua bênção, hoje e sempre, que assim seja. Em Família, do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas
se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 que atende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. E assim, para tratar do assunto mais abrangente ainda, porque nós vamos tratar de um tema físico e espiritual, né? Família consanguínea e família espiritual, nós convidamos a nossa irmã Rosimar Penido para nos conduzir no estudo de hoje. Bom estudo a todos. Obrigada. Acho que nós vamos usar esse daqui. Ou vamos usar esse mesmo? Esse aí. Esse aqui, né? Já está ligado. Ok. É esse aí. Bom dia a todos. Você não vai usar? Você quer que eu use esse? Esse aqui não? Não, esse é precisa só de esse aqui. captação. Ah, entendi. Ótimo. Eu achei que era o microfone esse. Bom dia a todos, meus irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, espiritualidade amiga, que já se prepara muito para momentos como esse, momentos de encontro de corações, momentos em que nossos corações despertam juntamente com as nossas consciências para o momento tão significativo de que estamos vivenciando hoje na Terra. O momento do chamado da transição planetária, que se iniciou há muito com o nosso Cristo presente aqui na Terra, que esteve conosco para nos ensinar e nos mostrar como fazer a verdadeira transformação moral que todos nós precisamos há tantos e tantos séculos, há tantas e tantas encarnações. E nos coloca nesse movimento de família. Quando Cristo aqui esteve, foi o momento que ele começou a se despertar de que hoje nossos corações aqui reunidos viemos falar. Que a espiritualidade amiga possa estar presente, que Jesus possa nos iluminar, para que nós possamos ser um bom instrumento de Deus. Como dizia São Francisco, em sua oração, que nós possamos ser aquele que leva a paz, onde necessita. É com muita honra, com muito prazer, que eu me coloco aqui, diante desses corações amigos, presentes, encarnados e desencarnados, para falarmos do tema famílias sanguíneas, parental, e a família espiritual, que em último ponto visa a união com a família universal.
Tá um pouquinho de interferência, né? Não, tranquilo. Tá. Uhum. Uhum. Tá dando muita interferência, né? Uhum. Vamos lá. Então, nesse entendimento, gente, está dando para escutar aí atrás, se vocês quiserem chegar um pouquinho mais, quem estiver atrás. Nesse entendimento de que nossos corações estão reunidos aqui para podermos estar juntos evoluindo e crescendo, porque a nossa meta principal é a família espiritual e a família universal. Então, nós viemos refletir um pouco hoje e o Evangelho já nos traz, no capítulo 14, a reflexão sobre o que é a nossa família, o que é essa família parental, o que é a família do plano físico sanguíneo e qual é a meta dela, qual que é o objetivo, onde nós queremos chegar. E aprendemos então, precisamos então nesse momento começar a aprender a valorizar cada coração que está nessa jornada conosco. E que as mais ampliadas funções do integrar da família precisa estar sempre em nossa mente, que é a família universal, que nada mais é do que a união de todos esses corações que nesse momento se encontram juntos no núcleo familiar, para que possamos transformar e elaborar essas relações de muitas e muitas vivências em família espiritual. E a família espiritual já é aquela família que nós já temos a ligação espiritual, onde nós já tivemos essa conexão de amor e já conseguimos então trabalhar todos os processos da aceitação, do perdão, do gostar, até a gente conseguir chegar no processo do amor. E essa é a verdadeira função do nosso núcleo familiar. Então, a finalidade da família sanguínea é se transformar na família espiritual. Esse é o grande desejo de Deus para nós. Foi o que Jesus veio aqui nos exemplificar. E isso nós conseguimos visualizar quando Jesus, na passagem do Evangelho, fala sobre quem é a sua família. Essa família que ele coloca quem é sua mãe, quem é seus irmãos, e que muitas vezes, se nós passarmos um olho grosseiramente, poderíamos até fazer uma interpretação errônea, em que Jesus poderia não estar valorizando o seu seio familiar. Mas quando ele fala disso no Evangelho, no capítulo 13, ele está falando sobre a verdadeira função da família. Viu? E essa verdadeira função da família, acho que agora ficou bom, né? Ótimo. É isso, gente. Família é exatamente isso, aqui nós estamos em família, né? A família não é perfeita. Ainda não somos perfeitas, seremos um dia. E são esses pequenos desafios em que agora, por exemplo, eu recebi a ajuda de outros corações que são ligados à minha família espiritual, com certeza, cada um de nós que estamos aqui, nós estamos por escolha, por amor. Muito obrigada, minha família espiritual. E é assim que a gente precisa fazer. Nós tivemos um exemplo prático aqui agora de como realizar a nossa elaboração dentro da nossa família consanguínea. E quando a gente começa a pensar sobre isso, tem um livro que chama Pensamento e Vida, de Emmanuel, que ele fala sobre isso, que é a lei da cooperação. E justamente era isso que eu ia falar na sequência aqui da minha organização das minhas ideias, é a lei da cooperação. E Jesus, os Espíritos de Luz, nos mandou primeiro um exemplo da lei da cooperação. É exatamente isso que aconteceu aqui conosco agora. Isso é um exemplo. É isso que a gente precisa fazer, a lei da cooperação, começar a trazê-la para dentro dos nossos lares, das nossas famílias. E nessa lei da cooperação, a gente vai conseguindo trabalhar aqueles momentos dentro da família consanguínea que ainda talvez não sejam relações de amor, relações de ligação espiritual,
de fraternidade, que ainda tenhamos algumas dificuldades dentro das nossas famílias consanguíneas, essa é a meta. É nós conseguirmos trabalhar dentro da cooperação para evoluirmos. E quando a gente lembra o universo, né, gente? Se a gente for pensar o que é o universo e quem somos nós dentro desse universo e qual que é o trabalho de Deus conosco. Então ele fala que é o seguinte: a glória divina, desde as balizas subatômicas, os seres subatômicos que ainda não são nem formados por átomos no universo, e até cadeias de vidas que se ligam à vida maior de Deus. Então nós estamos todos conectados, todos. Só que nós precisamos desenvolver uma substância de ligação entre, desde a vida subatômica até o ser mais evoluído que somos nós. E essa liga entre esses seres é o amor de Deus. É através desse amor é que nós vamos conseguir fazer uma evolução familiar, sanguínea e espiritual para chegarmos à nossa família universal. Então nós vamos começar trabalhando a família sanguínea, sabendo que ela é um processo, que ela é um momento para essa família espiritual e, em última análise, a família universal. E começamos a entender que a tarefa, por exemplo, dos pais, que são as pessoas que foram confiadas por Deus, com Jesus, para atuar em cada espírito ali sob sua tutela. Para quê? Qual que é a nossa função como pai? É dar a vida, mas não só a vida material, mas principalmente a vida espiritual e as potencialidades daquele espírito que chega até nós. E nesse sentido, amplia muito a nossa visão e desperta em nós a prioridade que nós precisamos dar para cada um daqueles tutelados na nossa família. E o grau de responsabilidade, mas é uma responsabilidade amorosa, não pesada. A função da família é ensinar valores, plantar as sementes, além de dar a vida. Todos nós estamos na escola da vida, portanto não existe família perfeita. Assim como nós na escola entramos sem saber o que nós sabemos hoje, na família também é assim. Nós entramos para aprender, portanto, tiremos essa ideia de família perfeita. A família perfeita, ela ainda não existe, ela está no processo de construção. E isso é muito importante, esse entendimento, porque tira da gente um peso de querer que a nossa família seja perfeita. Ainda não é. Nós estamos nesse processo. E é esse processo que vai nos transformar. Todos estamos plantando na escola da vida, plantando sementes que no momento certo irão florescer. Acalmemos o nosso coração e confiemos em Deus, confiemos em Jesus e façamos a nossa parte. Porque dentro dessa família nós temos desafios e onde os verdadeiros laços de amor existem, eles vão se perpetuar, mesmo após o desenlace carnal. Isso é muito fácil da gente perceber, né, gente? Quando nós temos um ente querido que parte do mundo físico, nós sentimos a presença dele nas nossas vidas em muitos momentos. Nós sentimos uma mãe, por exemplo, que parte, um pai amoroso, ele permanece conosco. Ele não nos abandona. Por quê? Porque são laços de amor, laços da família espiritual, que foram conquistados e que nunca serão desfeitos. Enquanto os laços sanguíneos, se nós não conseguimos realmente elaborar e desenvolver para a amorosidade, para uma conquista espiritual, sim, eles simplesmente se desfazem. Mas os laços de amor espirituais não se desfazem.
Por isso, precisamos trabalhar com a benevolência e a mansidão do nosso coração para cada um dos processos dentro da nossa família. Que nós possamos olhar com amor, com carinho, com benevolência, com tolerância. O Espírito busca a família ideal para o seu crescimento e desafios. Então, no nosso planejamento reencarnatório, nós buscamos exatamente aquela família que nós precisamos. Não só buscamos, como muitas vezes imploramos, pedimos para ter aquelas companhias, aquelas provas, aqueles processos. Portanto, não esqueçamos disso agora, dentro da nossa família. Porque onde nós estamos, com quem nós estamos, é exatamente o que a nossa alma ansiosamente pediu. Saibamos aproveitar cada momento, cada processo, cada ser, cada coração que caminha conosco nessa jornada chamada família. Pois é exatamente o que precisamos. E nós praticamos, então, a caridade, o amor dentro da nossa família, e isso vai contagiando naturalmente todo o nosso redor. Como na oração de São Francisco fala, que nós possamos ser o instrumento de Deus. Porque à medida que a gente vai transformando o nosso microcosmo, nós vamos irradiando isso dentro da nossa família, para famílias vizinhas, e com isso nós vamos cultivando e crescendo a nossa família espiritual. É fácil? Não, é um processo. Porque a família é a educadora, é a primeira escola que nós temos. Nós vemos pessoas que nunca tiveram oportunidade de ir a uma escola, mas que têm um desenvolvimento espiritual altíssimo. Porque a sua primeira escola, que é a escola familiar, é extremamente eficaz. E quando a gente vem, tem um livro que fala, livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que ele fala sobre essa função da família sanguínea. A função da família sanguínea, parental, né? Nós temos 3 tópicos principais dentro dela, que a gente pode elaborar um pouquinho para a gente poder avançar nesses nossos pensamentos. Ela tem uma função muito importante, que nós denominamos aqui de pouso de desligamento. O que seria isso? É a bênção do esquecimento do que cada um de nós já vivenciamos com aqueles corações que estão agora no meu seio familiar. E isso é uma verdadeira bênção. Porque se nós não tivéssemos essa bênção do esquecimento, nós iríamos enrijecer o nosso coração, dificultar as nossas relações, dificultar o perdão. Então, essa bênção do esquecimento é bondade divina para conosco, é benesse. Porque muitas vezes o que eu fiz para o meu familiar hoje, do meu núcleo familiar, eu não conseguiria nem olhar para ele. E Deus nos dá essa bênção, que é a bênção desde a infância, com o esquecimento, a tenra infância, aquele momento onde nós conseguimos ter uma conexão total, principalmente mãe, né, gente? Já começa a ter essa conexão ali no ventre, onde ela tem uma ligação indescritível com esse espírito que a recebe. Isso tudo são bênçãos. Na infância, nós temos muitas oportunidades de acessar essa alma, de acessar esse espírito, para criar a próxima etapa, que seria o perdão. O perdão dos processos que já vivenciamos
e transformar isso em amor, para que aquele ser, aquele coração que hoje está dentro da minha família sanguínea, possa ser evoluído para a minha família espiritual. Olha quanto benefício! E a segunda observação desse texto seria escola viva de alma. Enquanto estamos no plano espiritual, a gente pode estudar, pode se preparar, pode aprender, como nós estamos fazendo aqui. Mas, enquanto na vida material, nós podemos testar esse conhecimento. É escola, gente. A gente estuda e depois vem fazer a prova. Se nós todos aqui que passamos pela escola não tivéssemos provas, será que nós seríamos hoje quem nós somos? Será que nós seríamos o profissional que nós somos? Com grau de competência, de qualidades, de habilidades? Não. Se nós percebemos isso na vida material, o que dirá da vida espiritual? Então, são oportunidades, as nossas provas encarnatórias, as nossas provas materiais, são oportunidades. Quer dar uma palavrinha, Mariazinha? Quer dar uma... Fique à vontade. Eu gostei de uma expressão na cultura da Teresa, que foi muito estimular. É uma oficina, um ponto de reencontro, de afeto e desafeto. E nós que estamos com as chaves da doutrina espírita para abrir as portas do processo transmutadas. Exatamente. Porque nós não temos só desafetos, não, né, gente, dentro do lar. Nós temos espíritos altamente conectados conosco. E isso é um detalhe, às vezes, até conflituoso, né? Toda família tem. Ah, fulano é o preferido. Não tem? Eita, é complicado esse negócio, né? Lá na minha casa, por exemplo, é o meu irmão mais novo, não tem jeito. É o iguinho pra cá, o iguinho pra lá. É assim, gente. Mas quando a gente começa a ver e estudar isso, a gente percebe, ok, o iguinho já faz parte da família espiritual. Ótimo, ele veio para nos ajudar, para trazer mais amor, para multiplicar esse amor. E os outros 5, nós somos 6, que ainda talvez não sejam tão assim, ainda temos, né? E estamos ali envolvidos por esse amor, por esse filho, por esse espírito que já é da família espiritual, que já tem um amor, já tem perdão, já tem tudo que conseguiu caminhar para a família espiritual. E nós todos estamos envolvidos por isso. Então está tudo certo, preferido, gente. Não tem problema. Né? A gente luta tanto contra isso. Né? Toda reunião de família, mas o fulano é o preferido. Saibamos nos beneficiar disso também, porque ali transborda amor. E onde transborda amor, transborda para todos. Todos são beneficiados, está tudo certo. Nos abracemos, nos confraternizemos juntos e bebamos desse banquete de amor que é a função e a meta da família. Transbordar amor. E que nós possamos caminhar. E ele coloca uma terceira questão aqui, que é que a família é a estação da esperança doméstica. Não vamos dizer que a família não tem desafios, né, gente? A gente vê famílias em que os pais dedicam e plantam todas as sementes e que insistem, permanecem, não abandonam e que ainda assim ainda não colhem os frutos que esperariam. Porém, sejamos pacientes, pois a semente do bem foi plantada. Então, nesse momento, ele fala a estação da esperança doméstica. Esperança é o quê? Esperar em Deus. Façamos a nossa parte, mas confiemos nele, em Deus. O tempo
é uma questão que nós temos muita dificuldade com ele, né? A gente briga muito com o tempo. Todo mundo fala, estou com pouco tempo. Isto é uma característica nossa, daqui, desse momento que nós estamos, muito acelerados, né? Mas precisamos entender que a semente plantada, ela vai germinar, cada um ao seu tempo. E a nós cabe plantar, regar e esperança. Esperar no tempo de Deus. Esses são os princípios da família. E que a gente precisa realmente manter. Por quê? Porque no processo de regeneração planetária da humanidade em que nos encontramos, a família é a base da transmutação. Transmutação nada mais é do que transformar amores adoecidos em amores sadios. É esse o chamado em que no seio familiar nós somos chamados, porque tudo é amor. Mas pode ser amores adoecidos que nós precisamos transmutar e transformar nesse processo através dos valores. E verdadeiras cirurgias espirituais estão acontecendo a todo momento dentro dos nossos lares. Assim como no nosso planeta, nós estamos passando pelas cirurgias espirituais do indivíduo, da família, para a renovação dessas almas. E as cirurgias planetárias também estão ocorrendo com a saída de uma geração inteira e chegada de novos espíritos, muitos deles revolucionários, idealistas, e eles vão estar nos nossos lares. E muitas vezes nós ainda não vamos conseguir alcançar os seus idealismos, as suas formas de pensar, porque realmente as cirurgias espirituais estão ocorrendo nos seios dos espíritos, das famílias e do planeta. Precisamos nos conectar com Deus e solicitar do mais alto o entendimento, porque a função da família é educação nessa primeira infância, nessa adolescência, em que a gente está nesse processo da construção, mas para além disso, tem uma função de regeneração de laços antagônicos, que nos apresenta como desafio ao desenvolvimento do amor, nos chamando, nos convidando para que possamos desenvolver o nosso amor pelo próximo. Primeiro, esse mais próximo que temos, que é a nossa família. Porque ali é um cadinho, né? Como a gente gosta de falar. É um burilamento. É ali onde nós temos a nossa prova maior para realmente, na verdade, nos superar, nos transformar. Porque é tudo a respeito de alma. É a nossa alma, o nosso espírito que precisa, nesse momento, se superar para conseguir fazer essa transformação individual, a nossa reforma íntima, e com isso conseguir caminhar nesse processo da regeneração da família e do planeta. E quando nós vamos no livro Jesus no Lar, lá no capítulo 2, que Jesus ressalta, né, a importância da família como um lar e escola de almas, nós percebemos isso. Como que é um processo evolutivo perfeito em que Deus criou o microcosmo da família para nós trabalharmos e então conseguir ampliar isso para toda a nossa convivência.
E no Evangelho, a gente vê, Kardec coloca, faz a correlação entre a família espiritual e a família material. Que, na verdade, ele coloca que nós somos graus de evolução. Hoje estamos com corações que a gente ainda precisa trabalhar, precisa elaborar e aprender a amar, para trazer para a família espiritual e conseguir, então, caminhar para a família universal. E no livro, tem um livro que eu gosto também, que é esse livrinho aqui, ó, que é Renovando Atitudes, que quando a gente está no culto no lar, às vezes a gente abre ele e coloca algumas questões. E nesse livro, ele fala de 3 questões interessantes, que é renovando atitudes. É exatamente o processo da transmutação. Ele trata muito sobre essa questão da transmutação dos afetos, transmutação das relações, principalmente familiares. E aí ele fala dos vínculos familiares, do karma e da parentela, e fala de uma questão interessante, que é o desapego familiar. Eu vou pedir licença para ler uns pequenos trechinhos deles aqui, dessa parte para vocês. Na questão dos vínculos familiares, ele fala o seguinte, pensando nessa transmutação. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores com amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do Instituto Doméstico. Essa é uma questão importante para nós, porque nós muitas vezes amamos o outro que é igual a nós. Aquele que é parecido, que tem pensamentos parecidos, que gosta das mesmas coisas que a gente, é fácil amar, não é? Mas nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes não é, né? Porque cada um de nós, gente, é um espírito único, é um indivíduo único. Por isso que nós temos, inclusive, uma impressão digital única. Se no plano físico nós conseguimos ser individuais e únicos, imagine no plano espiritual, né? na nossa essência. Quantas experiências diversas cada um de nós temos. Então, essa questão do respeito pela individualidade, ela é uma questão interessante para a gente trabalhar, porque quando a gente começa a entender isso, muitos conflitos são evitados. Porque a gente deixa de querer transformar o outro em nós mesmos. A gente deixa de querer que o outro veja o mundo sob a nossa ótica. A gente deixa de querer que o outro faça a coisa exatamente como nós faríamos. E aí nasce a empatia, que é um primeiro passinho. A capacidade de se colocar no lugar do outro e ver, não, a experiência de vida dele é um pouco diferente da minha, ele vai ver de forma diferente. E isso é um passo importante na direção do amor. Porque eu evito o conflito, eu consigo respirar naquele momento que eu agiria sem pensar e consigo, então, permitir que o outro seja ele. E muitas vezes é só isso que ele está nos pedindo. Me deixe ser, me deixe existir. E os conflitos são evitados. Você gostaria de falar? Não? Sim, exato. Então eu grifei isso aqui por isso. E que as afeições, uma coisa que ele fala importante aqui também nessa parte, é que as afeições do Espírito sobrevivem à destruição do corpo. Não tenhamos medo de perder nossos afetos. Eles permanecem indissolúveis e eternamente. Olha que presente, né? Nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades. Então, gente, permanecer, isso é um consolo maravilhoso, né? Pensar que a minha mãezinha, por exemplo, que é um amor assim, infinito que eu tenho, continua aqui comigo. Hoje a casa está cheia deles.
Então, assim, gente, desculpa a emoção. Enquanto as atrações materiais, cujo único objetivo são ilusões passageiras e interesses de orgulho, extinguem-se com a causa do que fez nascer. Então, gente, aqui é um chamado, né, para que nós não desperdicemos uma encarnação, para que a gente não perca o nosso tempo na transformação desses laços hoje que são sanguíneos em laços de amor eterno. Porque esse é o sonho do ser humano, né? O amor eterno. E a gente tem ele, só que a gente não percebe, né? Tem com quem? Com aqueles corações que nós conseguimos realmente construir esses laços de amor e de afeto. E quando a gente evolui um pouquinho mais aqui, vamos pensar um pouquinho sobre karma e parentela? Karma e parentela é uma coisa importante, porque tem gente que a gente fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa é meu karma. A gente não brinca com isso às vezes? Então, nesse livro Renovando Atitudes, ele vem falar um pouquinho para a gente sobre karma e parentela. Vamos pensar um pouquinho aqui, Quase sempre afirmamos que a antipatia a certos membros da nossa parentela é decorrente de antigas aversões, oriundas do pretérito distante, quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica. E aí, o que acontece? A gente não se autorresponsabiliza por feitos e atitudes do presente. No início ele fala do pretérito, passado. E agora ele fala, a gente pega isso, esse passado, e aí no presente a gente não se autorresponsabiliza por atitudes, inocentando-nos e lançando desculpas pelos desatinos do passado. E assumimos uma condição de injustiçado ou mesmo vítima. E perdemos uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de bênção, de transmutação. Porque é fácil a gente sentir, eu tenho antipatia a fulano. Isso ocorre, gente, isso é real. Não vamos ser, né? Mas o interessante é que na hora que a gente sente, é aí que você tem que investir. Exatamente. Mariazinha falou, percebemos, ali é a chance. É a oportunidade, batendo na sua porta, toque, toque, toque. Vamos abrir essa porta e vamos enfrentar. E vamos enfrentar com amor. Não vamos adiar, porque senão o momento presente você vai transformar em momento passado e vai continuar com a mesma antipatia que poderia se transformar, não digo em amor diretamente, a evolução não dá saltos. Nós caminhamos a passos pequenos, mas a cada passo pequeno nós vamos alcançar e subir uma escada gigantesca. É assim na nossa vida material e na nossa vida espiritual também. Então nós podemos sim, entendendo e encontrando uma antipatia, trabalhar para conseguirmos um pouquinho, pelo menos compreender. Tentar ver com o lado de lá. Por que esse coração ainda me trata desta forma? Vamos abrir o nosso coração para a gente compreender e sentir a importância desse momento. Porque não são situações de vida passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e de permanência em doentios pontos de vista e onipotência. Então, gente, vamos lá. Hoje nós estamos na nossa melhor versão? O que vocês acham? Hoje nós estamos na nossa melhor versão. O que eu sou hoje é infinitamente melhor do que eu fui na encarnação passada. Então, por que eu vou agir com um coração que ainda eu não conquistei, que eu ainda não conquistei esse coração, ele está aqui do meu lado, dentro da minha família? Se eu hoje sou muito melhor do que no passado, por que eu vou ter a mesma atitude do passado?
Isso é minimamente pouco inteligente. Pouco inteligente. Eu estou diante de uma prova, que eu já estudei o assunto, já fiz prova, já errei, já vi onde eu errei, e agora eu quero repetir o mesmo erro. Mas só que hoje eu tenho muito mais condição. Eu tenho mais condição emocional, psicológica, espiritual para lidar com aquela situação. Eu não preciso repetir o que eu fiz no passado. Ah, mas ele não faz nada para mudar. Sejamos nós um instrumento de Deus para a transformação planetária, para transformar nossas famílias consanguíneas em famílias espirituais. Essa é a nossa meta. E nós temos condição, sim. E é hoje, não é depois, não é para a próxima encarnação. Nós podemos fazer isso. Por isso que Jesus, nas suas frases, diz que não coloca fatos errados no ombro de ninguém. O que for colocado, sabe que você já tem. Exatamente. Nós estamos preparados. Às vezes a gente fica inseguro, com receio, né? O que o senhor disse é muito perfeito. Nós não temos fardos maior do que nós temos capacidade de carregar. Vou apresentar aí. Deixa eu aparecer, viu? Tudo bem? Hoje nós vamos te dar um sacudida ali, tá? Exatamente. Porque se nós permanecemos naquele desafeto, aquilo pode crescendo para o lado negativo e chegar ao processo de vingança, né? Que o senhor está falando. É sobre isso. E uma outra questão que ele traz nesse livro da renovação é a questão do desapego familiar. Que me fala, para mim é importante também, ele fala o seguinte: o desapego familiar, às vezes nós somos muito centrados também na nossa família. A gente conhece gente assim, né? Que é muito centrado só na sua família. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso. Numa correta acepção, desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu a sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexos, profissões, países, continentes ou mundos. E que, não obstante, ele não destrói os laços de amor verdadeiro, mas antes cria diversos vínculos afetivos entre almas. Portanto, pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a viver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo consciência de uma maneira universalista. Essa compreensão é importante, porque cada pessoa que vive nesse planeta deve aprender suas próprias lições. É inconcebível tentarmos fazer os deveres delas, porque cada uma aprende com suas próprias experiências no momento certo. Então, essa questão do desapego familiar é muito importante para nós mães. A gente muitas vezes tem esse apego, né? Alguns pais também. Mas esse apego familiar atrapalha muitas vezes, inclusive, a evolução daquele que você mais quer ver brilhando espiritualmente. É o filho. A gente quer que eles cresçam, amadureçam, evoluam, mas a gente faz um movimento muitas vezes contrário. O apego é meu, né? Não vou deixar sofrer. Não vou resolver isso por ele, vou fazer aquilo por ela. Então, é importante esse equilíbrio entre o amor e a entrega, entendendo que nós somos uma família universal. A nossa família consanguínea, como é que estamos? 8 minutos faltam? Então, se a gente tiver essas compreensões, eles nos ajudam muito. E tem um livrinho, acho que eu não trouxe. Ah, tá aqui atrás. Que a gente fala assim, seria bom se viesse com manual, fala.
Às vezes a gente fala isso, oh meu Deus, podia tanto ter um manual assim. Aqui tem manual. Essa doutrina espírita é maravilhosa. Ela traz guia, direcionamento verdadeiros manuais para nós. Então, eu queria só falar um pouquinho sobre isso aqui, que é esse livrinho, que é de André Luiz, né, escrito por Chico, Sinal Verde. Gente, isso aqui é um manual. O meu está todo rabiscado, todo quebrado, porque ele participa do meu culto lá todo dia. E os meninos é que anotam, então até a letrinha deles aqui para todo que é lado. Tem coisas que são verdadeiros manuais, né? Então eu vou ler só alguns aqui pra gente, que são, sabe aquela coisa assim, hoje em dia tá assim, vou te dar 5 dicas para isso. Então, é o seguinte, no recinto doméstico ele fala, André Luiz vem falando aqui, ó, no recinto doméstico, bondade no campo doméstico é caridade, começando em casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Às vezes a gente abusa, né? Utilize os pertences caseiros sem barulho, para não criar desequilíbrio e perturbação. Às vezes coisas que são tão, né, que acontecem corriqueiramente, a gente não se dá conta. Aquilo tira o equilíbrio do lar. Aprenda a servir tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Ajudar. Colabore na solução dos problemas que surjam, sem queixar-se. Às vezes a gente faz, né? Mas fica se queixando. Então, dicas de ouro. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarde. Aí eu vou ler um pouquinho sobre cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades. Para o exercício, quais é imperioso cultivar a independência, mas a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. É a relação com os pais, né? Que é muito importante manter esse equilíbrio, essa independência deles. Não deprecie os ideais do outro. Ele é um outro ser, ele não é você. Os sonhos dele são diferentes dos seus. Selecione as relações, sim. A gente pode selecionar as relações, né? Nesse momento. Respeite as amizades do companheiro ou companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos daquele que se torna como partilhar a vida. E aí ele fala um pouquinho agora sobre experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência. Olha a palavrinha aqui da benevolência. Compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais o cativeiro. Não é para prender ninguém lá dentro. A gente precisa libertar, né, aqueles espíritos. E aprender a ouvir sem interromper. Porque às vezes quando a intimidade é muita, a gente interrompe, né? A criatura está falando e a gente já sei. A fim de possamos escutar com segurança. O lar é ponto de repouso e refazimento, nunca um mostruário de móveis, conquanto possa se deve enfeitar, mas mantê-lo com maior simplicidade. Não desperdice, para não chegar à penúria. E em relação a parentes difíceis, eu queria falar também que André Luiz dá, né, algumas orientações aqui. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e compreensão. Às vezes a gente ainda não ama, mas tenha generosidade. Às vezes é difícil mesmo, né, gente? Todo mundo tem parente difícil, né? Mas sejamos com generosidade e compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam com outros sem justa causa. Nós precisamos estar com Ele. É ali. Parente problema é sempre um teste com que se examina a nossa evolução espiritual. É ali o teste. Saibamos fazer essa prova. Muitas vezes a criatura complica
e nos agrega a família, traz consigo as marcas do sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos no passado. Então, muitas vezes, aquele parente problema é exatamente voltando para nós perdoarmos por ele, para depois amar. A encrenca necessária para nos nutrir. Exatamente. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu. É aquilo que a gente já falava aqui, né? Porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já dizia o poeta, né? É exatamente isso. Nós também temos as nossas sombras, nós também precisamos jogar luz e iluminar as nossas sombras. Então é sobre isso que a gente poderia falar muito ainda, tem muito conteúdo que a gente poderia estar falando, mas eu queria deixar a mensagem que a nossa meta é transformar a nossa família sanguínea em família espiritual. E qual que é a metodologia para isso, falando de ciência? Amor. É a metodologia do amor. Que não começa direto com amor, muitas vezes começa primeiro com a empatia, com a compreensão, com o perdão, para então chegarmos ao estágio do amor e nos transformarmos todos em uma grande família espiritual, com meta a nos transformarmos na família universal. Se eu tiver um tempinho ainda, eu gostaria de fechar aqui com essa mensagem que é Oração de São Francisco, que fala fundo na minha alma. E eu gostaria de compartilhar com vocês, que são meus corações da minha família espiritual. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Mas aqui eu ainda acrescentaria, que eu leve a verdade com muito amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se renasce para a vida eterna. E que nós possamos, então, sendo bons instrumentos de Deus, caminhar junto à nossa família universal. Muito obrigada. A nossa gratidão a Rosimar. Nós estamos no capítulo 15, mês de outubro, sobre a família. E no próximo domingo tem mais. Nós vamos ter o nosso companheiro Luciano trazendo sobre a ingratidão dos filhos e dos pais. Tá legal? Tá. E por aí vamos. Nós convidamos os passistas que estiverem presentes, estiverem dispostos a compartilhar, ajudar na fisioterapia. E hoje nós temos um convidado especial, que vai nos conduzir na orientação da oração final. Porque a prece, diz Santo Agostinho, é o orvalho divino que suaviza em nós ansiedades e aflições. Prece, conexão, mas é na oração compartilhada que cada um vai mergulhar e sentir. Robson. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer muito imenso estar aqui hoje, nessa manhã bela, nesse dia ensolarado aqui de Imperatriz, que faz muito bem para a nossa melanina, Então vamos, nesse momento, religar
as esferas mais altas, onde lá nós vamos encontrar diretamente com o nosso Mestre, com Cristo. Então, fechamos os nossos olhos, se assim sentirmos a necessidade, mas que facilita a nossa ligação neste momento com Deus. E numa pequena visualização, vamos colocar em nossas mentes a figura do Mestre Jesus. Observando a figura de Jesus, com os braços abertos, vamos atentar a palma de sua mão. E observando as palmas da mão do Mestre, uma luz que começa a surgir e vai se expandindo aos poucos. Essa luz começa a brilhar intensamente e cada vez mais ela se expande e penetra na nossa atmosfera. Ainda mais penetrando sobre este planeta, penetrando sobre as nossas mentes e sobre o nosso coração. Este é o momento de agradecimento. Divino Mestre amigo, agradecidos estamos por esse momento salutar que nos proporciona, por esta luz que emana das tuas mãos e penetra os nossos corações. Agradecidos pela tua presença conosco, pois sabemos que tu dissestes que se 2 ou mais estivessem em teu nome, cá estaria conosco. Sentimos, Senhor, nesse momento a tua presença. Sentimos nesse momento a tua mão querida, nos afagando, derramando sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corações, o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia. E diante de ti, só temos a te agradecer e a te pedir que continue a nos iluminar, continue a nos dar um norte seguro, o caminhar reto, para que possamos seguir esta jornada, colocada muitas vezes sobre nós como um fardo, mas sabemos que este fardo nós possamos cada um carregar, porque faz parte da nossa evolução. E vamos saber que no final desta jornada encontraremos contigo, do teu lado, de mãos dadas, observando um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de fraternidade. E diante desta luz colocada sobre cada um de nós, é que te pedimos, Senhor, continue a nos iluminar, continue a andar conosco, continue a nos mostrar o caminho. Que a tua paz se faça presente no coração daqueles ainda embrutecidos, daqueles ainda que continuam com véu sobre sua face, que pouco a pouco eles possam retirar este véu e consiga ver a tua luz. Assim como Saulo diante de ti, naquele momento do teu encontro, nós fazemos o papel dele. Senhor, o que queres que nos faça? Que a tua paz nos envolva, que o teu amor nos fortifique, nos fortaleça e traga para nós todo esse cabedal de conhecimento do teu Evangelho, para que ao sair desta casa, deste lar de amor, de oração, dessa família espiritual que nos encontramos aqui, possamos colocar em prática, desenvolver aquele ensinamento maior que trouxeste para nós, amar ao próximo como a nós mesmos. Obrigado, Jesus, e te pedimos, continue conosco hoje e todo sempre. Que assim seja.